Olá, eu sou Janaína Polidório e para o vídeo de hoje eu trouxe uma coisa que, na verdade, eu deveria já ter colocado para vocês, mas me veio só agora a ideia de colocar o que seria a neuropsicopedagogia. Como vocês sabem, eu iniciei em 2019 uma pós em neuropsicopedagogia clínica e institucional, mas a princípio era só o curso de clínica e depois que eu comecei a participar das aulas, eu decidi optar pelas duas especialidades, a clínica e a institucional. Mas às vezes o professor ou o educador pode ver esse nome neuropsicopedagogia e não ter uma noção, não saber do que se trata, porque às vezes a gente começa um curso e nós temos uma tendência a idealizar o que aquele curso vai dar, e na verdade ele dá outra coisa. Então eu achei importante falar um pouquinho para vocês sobre como eu estou vendo esse curso de neuropsicopedagogia e o que ele significa. Então, são coisas bem básicas para quem tem dúvida se vai ou não fazer o curso. Eu optei por fazer no Sensupeg porque eu achei que o cronograma deles de aulas era mais conciso do que outros. Eu não opto por cursos pelo preço, eu opto pelo curso de acordo com o cronograma e o que ele vai me oferecer, porque eu tenho certeza que esse curso vai me oferecer algo de qualidade. Então, o preço ele não é uma questão final, mesmo porque assim a gente não tem, como é área de educação, não vai ser um valor exorbitante, porque a gente tem algumas áreas aí que são um pouco altos os preços, mas no quesito de educação, geralmente são preços acessíveis e eles são assim parecidos. Então, o importante é sempre você observar se o cronograma que a faculdade oferece, ela está de acordo com as suas expectativas. No meu caso, eu achei que o do Sensupeg estava de acordo com o que eu precisava e, por enquanto, eu não me enganei. Vou explicar agora para vocês um pouquinho sobre o curso, né? Então, as minhas impressões como aluna. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Na verdade, eu fiz aqui uma apresentação para ficar um pouco mais fácil de você compreender em partes, porque se eu explicar tudo de uma vez e aqui paradinha, vocês vão ficar um pouco cansados e daí vocês não vão compreender todas as partes. Então, eu vou tentar compartilhar as telas e aos poucos eu vou descompartilhando para não ficar tão cansativo para você também. Então, a gente começa lá, o nome do curso é Neuropsicopedagogia. Mas o que seria essa neuropsicopedagogia? Porque a gente ouve falar muito em psicopedagogia, né? Eu, particularmente, nunca me interessei muito pela psicopedagogia, embora eu saiba um pouco sobre, porque eu tenho que estudar, no caso, para fazer material didático, né? Material de intervenção e material didático que é relacionado à área, mas a psicopedagogia, ela vai ali por uma vertente de uma psicologia mais observativa, mais analítica. A neuropsicopedagogia, ela tem uma outra linguagem, que é diferente da psicopedagogia. Vocês notam aí que tem o neuro na frente. E o tipo de psicologia abordado é diferente também. Então, a neuropsicopedagogia, ela aborda três áreas. Ela vai abordar a neurociência. Neurociência, uma coisa muito simples, se você for pensar do ponto de vista objetivo e claro. Por que eu preciso de neurociência em uma sala de aula? Bom, você está ensinando um aluno e aquele aluno ele vai aprender por meio do sistema nervoso dele, mais especificamente pelo cérebro. A ciência que estuda o cérebro é a neurociência. Então, como que você vai ensinar um aluno que aprende pelo cérebro se você não entende como funciona o cérebro daquele aluno? Para mim, Janaína Polidório, não faz sentido. Pode ser que para você faça, mas para mim não faz. Então, eu estou sempre procurando, desde que eu pisei numa sala de aula, lá em 1900 e bola, quando eu dava aula de inglês, ainda que foi meu início de carreira, eu já ia atrás de coisas que falavam sobre como o cérebro aprendia. Porque eu não conseguia conceber uma aula
sem entender como que aquilo era processado dentro da pessoa. Porque como que eu vou ensinar uma pessoa de fora para dentro se ela aprende de dentro para fora? Não fazia sentido para mim, como profissional. Então, se eu queria fazer uma carreira, na minha cabeça eu precisava ter essa questão da neuro, que na época ainda não se chamava neuro, né? Porque a gente não tinha estudos tão avançados, mas eu já sabia, por exemplo, que a linguagem, o idioma ali, ele acontecia nessa área acima da orelha esquerda, né? Que é aqui dentro do cérebro, que hoje eu entendo mais profundamente. Então, eu sabia várias coisas relacionadas a idiomas que eram dessa parte do cérebro. Então, eu sei ali uma série de questões que são para essa vertente. Mas daí, conforme eu fui dando aula, fui pegando outras turmas, eu fui me aprofundando em outras vertentes também. A gente vai chamar de lobo cerebral lá em neurociência, que são as partes que a gente divide o cérebro para poder compreender melhor. Então, a gente aprende a neurociência porque, afinal de contas, o nosso aluno tem um cérebro, ele aprende por meio desse cérebro, não é o cérebro que aprende, não é outra parte do corpo. As outras partes do corpo, elas captam os sinais, né, são os sentidos, e levam esses sinais para o cérebro, e o cérebro aprende. Então, a neurociência está aí para isso. Daí a gente tem a segunda área da neuropsicopedagogia, é a psicologia cognitiva. Então, se eu estou falando de cérebro, na neurociência, eu não vou partir de psicologia analítica e observativa. Por quê? Porque como eu estou falando de cérebro, eu preciso ter evidências científicas. Então, a psicologia cognitiva, ela busca compreender essas evidências científicas. Então, essa parte é uma parte que eu ainda não me aprofundei totalmente na faculdade, então eu não me sinto à vontade para falar aqui no canal. Mas ela vai por essa vertente aí da questão da inteligência, do raciocínio, das evidências, né? Então, você vai trabalhar mais com essa questão do cognitivo. E uma coisa interessante é que você começa a dissociar, você começa a separar o que é inteligência do que é cognição. Então, elas não são a mesma coisa e você começa a perceber algumas diferenças entre a inteligência e a cognição. E a terceira área é a pedagogia, claro, porque ela é aplicável com o aluno, com a criança em desenvolvimento. Por isso que a gente tem a neuropsicopedagogia, que é a neurociência com a psicologia cognitiva com a pedagogia. Então, você vai aplicar ali de maneira didática o conhecimento que você adquire em neuropsicopedagogia. Dito isso, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a neuropsicopedagogia institucional e a neuropsicopedagogia clínica. Qual que é a diferença? Quando você opta por uma neuropsicopedagogia institucional, você opta por aquela que é o profissional que vai observar a sala de aula, o contexto da sala de aula. A clínica é um atendimento mais individualizado em consultório. Pessoas que não trabalham em sala de aula, como eu, que não estou mais em sala de aula, mas já estive, nós temos uma tendência a optar pela neuropsicopedagogia clínica, tá? Porque nós não trabalhamos diretamente ali com o ambiente escolar. Mas, fazendo o curso, o que eu percebi? O institucional, que seria essa neuropsicopedagogia aplicada dentro da sala de aula, o que acontece com ele? Enquanto profissional de neuropsicopedagogia que trabalha com uma criança individualizada, individualmente ali, né, no meu consultório, o que vai me faltar? Então, eu comecei a sentir que fosse me faltar qual é a visão do professor em relação àquilo. Então, não me parecia completo eu estudar só a parte clínica e deixar institucional de lado. Se eu estudasse só a parte clínica, como que eu ia compreender o ponto de vista do professor dentro de uma sala de aula e poder orientá-lo em relação a algumas ações que ele poderia fazer com aquela criança em relação ao tratamento que ela estaria recebendo no meu consultório. Então, eu comecei a pensar nesse tipo de coisa. Foi quando eu mudei, logo no começo eu entrei, falei que era clínico, mas você tem ali um tempo, né, que são 2 ou 3 aulas para poder se organizar, finalizar sua matrícula, e nesse tempo eu falei, não, eu quero os dois,
Não porque eu vá utilizar muito, né, esse institucional no meu trabalho cotidiano, mas eu preciso da visão dele, porque senão o meu trabalho não estará completo. Então, eu achei importante fazer as duas vertentes e a diferença de precificação não era muito grande. Então, assim, tem um valor complementar só. E daí eu sairia com duas, na verdade, você sai com duas especializações, né? Uma em clínica e outra institucional. Então, clínico é o do consultório, institucional é o da escola, né? Quem faz só institucional não tem a parte clínica que vê toda aquela questão do consultório. Não é o meu caso que eu iria fazer, mas se eu estivesse em sala de aula, provavelmente eu optaria pela institucional, porque eu não queria atender em consultório. Na verdade, eu nem atendo, porque eu trabalho com material de intervenção. Porém, eu preciso ter ali a visão do profissional que vai me atender. Então, se eu já estou disposta a fazer um curso que me ofereça uma neuropsicopedagogia, né, toda ali a parte teórica e teórica e de compreensão, digamos assim, do que acontece com o cérebro da minha criança, do meu aluno e dos casos não regulares que eu tenho na minha sala de aula, não me fazia sentido, não me faria, né, sentido se eu fosse professora em sala de aula, não compreender a parte do clínico, porque o que acontece muito nas escolas, que já aconteceu muito comigo, não sei se já aconteceu com você, é que às vezes o clínico vai na escola para poder passar para o professor a observação dele e eles não têm uma linguagem que se comunica. Eles não têm uma linguagem que se comunica porque um não conhece o que o outro estuda. Então, se eu estivesse em sala de aula, com o tempo ali eu optaria também pelo clínico, além do institucional, para eu poder compreender melhor o que essa pessoa está me passando, porque eu não conheço o trabalho dela na clínica. Sem eu conhecer esse trabalho, como que eu vou transpor isso para minha sala de aula? E vice-versa. Então, essa compartimentação, essa mania que a educação tem de colocar tudo em partes é uma coisa que eu acho muito prejudicial. A gente coloca ali tudo em partezinha. Então, a gente divide em área, a gente divide por série, a gente divide por professor e a gente divide também por especialidade, quando um deveria complementar o outro. Mesmo que você não trabalhe com, como você vai compreender o que o outro está passando se você não entende a realidade dele? Portanto, institucional e clínica, para mim, Janaína Spolidório, elas se complementam. Então, se você opta por fazer, faça completo. Se você não se sente à vontade, então você pode optar sem problema, porque, afinal de contas, tem que ser de acordo com o que você necessita. Então, se você está na escola e pretende continuar na escola institucional, se você está na clínica e pretende continuar na clínica, é clínica. Só que não vai ter esse entrelaçamento, porque é bem diferente a linguagem dos dois. O que esse institucional vai fazer? Se você for trabalhar não como professor, mas como neuropsicopedagogo dentro de uma escola, porque eles já estão trabalhando dentro de escola, você vai observar o ambiente, as situações ali, e você vai direcionar o professor de acordo com as evidências que você vai colher, porque é científico, para ele poder melhorar o trabalho dele, de acordo com as suas observações técnicas, certo? Então, essa é o institucional como neuropsicopedagogo em sala de aula. Tá? Então, assim, você observa, você não está dentro da sala de aula, você visita a sala para ser esse apoio. Tanto a sala quanto outros ambientes, tá, gente? Eu estou dando aqui um exemplo. Vamos continuar lá no compartilhamento para vocês entenderem um pouquinho mais? Ah, eu tinha parado, peraí, só um minutinho. Que eu peguei errado, a gente parou aqui, né? Dito isso, é o qual fazer, né, que eu acabei adiantando para vocês, que é de acordo com o seu objetivo. Então, se você tem um objetivo muito focado, você pode optar entre os dois, entre um dos dois, institucional ou clínico. Mas a reflexão que eu deixo é essa: será que você vai ser um profissional completo se você tiver o olhar só de um, mesmo que você não trabalhe com o outro? A diferença é o estágio.
Então, assim, a diferença que eu digo mais brusca, né, o estágio. Porém, você tem ali diferenças de matérias também. Algumas matérias são de clínica e outras de institucional, que vocês vão notar no cronograma ali de disciplinas, certo? Uma dúvida que é muito frequente que me perguntam, mas tem enfoque na educação especial? Porque às vezes a gente encontra lá, eu já vi algumas seguidoras falando que é neuropsicopedagogia com enfoque em educação especial. O que acontece? Claro, natural que se você vai fazer uma especialização nessa área, você tenha aulas específicas de alguns transtornos ou síndromes. Então, por exemplo, eu tive recentemente aula de altas habilidades ou superdotação. Também tive aula recentemente sobre deficiente auditivo e depois sobre deficiente visual. Mas o que acontece? Você pode falar assim, ah, Janaína, mas eu não quero trabalhar na área de educação especial. Tudo bem, você não quer trabalhar na área de educação especial e nem eu trabalho. Só que pode acontecer de na sua sala de aula você notar, por exemplo, que uma criança tem dificuldade em ser alfabetizada. E daí, com a especialização em neuropsicopedagogia, você vai ter um olhar diferenciado. Então, o que diferencia a pós é esse olhar que você vai ter para a criança. Você vai começar a colher evidências, como eu falei, que é aquela parte da neurociência com a psicologia cognitiva. Então, você vai colher evidências para utilizar a pedagogia. Então, eu utilizei aqui neurociência e psicologia cognitiva. E aqui eu estou usando a pedagogia para poder observar essas evidências e escolher qual é o melhor recurso, ferramenta ou metodologia didática para eu poder utilizar com aquela criança. Então, eu observei, por exemplo, que quando ela copia coisas da lousa, ela perde partes do escrito. Então, eu começo a pensar, bom, ela pode ter uma possibilidade de dislexia, outra possibilidade é a síndrome de Irlen, que é uma síndrome um pouco mais recente, mas você acaba vendo lá no curso. Você começa a ver algumas síndromes que elas não são conhecidas e que podem te ajudar a detectar questões de aprendizagem do seu aluno. Para mim, na Janine Spolidório, eu dou mais atenção a essa parte que fala da neuro. Mas ela também aparece quando eu tenho essas aulas de educação especial. Porque na educação especial, por exemplo, deficiente visual, você começa a perceber que ele não vai utilizar integralmente ou completamente o lobo occipital, que é o da visão, mas ele vai utilizar outros recursos de outros lobos. Então, o cérebro, ele tem uma coisa que se chama plasticidade. E essa plasticidade vai permitir que ele utilize outras funções com maior profundidade. Então, ele começa a criar habilidades diferentes. Mas como essas habilidades são criadas? Eu posso fazer isso em sala de aula? Como que eu faço isso para que um aluno regular possa ter o seu ensino maximizado? Tudo isso, gente, vem dessas aulas que são de educação especial. Então, se você foca assim, se você é metódica e foca e fica pensando que você tem um bloqueio, digamos assim, que eu não vou fazer porque eu vou ficar estudando de educação especial e eu não sou daquela área. Você vai se privar de informações primordiais para você entender alunos regulares também. Porque o que faz diferente esse aluno especial pode ajudar no seu aluno regular. Muitas vezes ele não tem uma deficiência, mas algo que você aprendeu naquela aula, por exemplo, de superdotação, que fala de talentos, você pode utilizar na sua sala para dividir eles por talentos, por exemplo. Então, é uma coisa assim que até dá um brilho no olhar quando você começa a fazer as conexões. Mas para que isso ocorra, você precisa estar aberto a novas possibilidades. Se você for uma pessoa fechada, como eu falei, metódica, que isso tem um foco muito afunilado, você não vai perceber essas particularidades e vai ser muito mais difícil
você compreender, porque você vai bloquear a informação antes mesmo de receber. Então, quando você tiver, por exemplo, a aula lá do TEA, né, do autismo e afins, porque a gente tem ali agora englobado em TEA várias outras questões, não é mais só autismo, você vai se bloquear e falar, ai, que saco, eu tô nessa aula aqui, eu nem gosto desse assunto. Então, você vai se bloquear e você não vai se permitir aprender coisas que poderiam ser úteis em outras situações, entende? Por isso que é importante você ir para uma pós desse tipo com a mente aberta. Porque o que vai acontecer? Você não vai gostar da pós, você vai se bloquear, você vai desistir e você vai falar mal da instituição injustamente, porque você vai ter se bloqueado, mas a instituição vai ter oferecido o que é papel dela, que é conhecer um pouco melhor todo tipo de realidade ali possível que ela possa dentro daquela carga horária, certo? Então a gente tem que ser justo. Quando nós somos profissionais competentes e conscientes, nós somos sempre justos com esse tipo de coisa. Você pondera o seu ponto de vista e o ponto de vista da instituição. Sempre lembrando que você deve escolher uma instituição que seja séria, que você pesquise sobre ela e que tenha um cronograma legal para a sua realidade, certo? Estamos chegando aqui ao fim, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas mais severas, digamos assim, sobre neuropsicopedagogia. Não dá para falar tudo, eu ainda tô assim, eu tô com um ano e pouco de curso, né? Tô quase aí na reta final. Não sou ainda uma total especialista, mas já entendo bastante, estudo muito por fora, como vocês sabem. Eu busco referência, compro livro estrangeiro, sempre de pessoas que são referências. Não encontrei ainda uma referência legal, assim, no Brasil, infelizmente. A gente tem aí só o livro mais básico, né, que é da Leonor Guerra, do Raul Colsenza, que é sobre neurociência. Vocês podem buscar aí em lojas de livro. Ele é super básico, ele não tem um preço elevado, para quem começa é bem legal, e eles são, se eu não me engano, de Minas Gerais, então eles têm uma visão de base muito interessante. Porém, referências são aquelas que trazem para mim, né? Referências são as que trazem novidades baseadas em estudos de longo prazo. Então, o que é uma referência? Por exemplo, em neuropsicopedagogia. A Adele Diamond, que fala de funções executivas, a Tracy Tokuhama Espinosa, que fala de bilinguismo e bases neurológicas. Então, essas pessoas, elas vão sendo pinçadas, né, conforme você vai aprendendo mais sobre, e você vai percebendo que algumas pessoas acabam falando bobagem aqui. Porque uma vez eu fui fazer uma montagem de um curso, o curso de letra cursiva, falei, vou procurar alguma coisa no Brasil, né, de referência. Gente, eu não encontrei. E o que eu encontrava dizia cada bobagem. Então, assim, eu li ali, e daí, sabe quando você fica pensando, gente, será que eu tô errada? E daí eu ia olhar a referência mundial ali no assunto, e a referência comprovava que aquilo que estava escrito naquele site, que é site famoso de neurociência aqui no Brasil, neuroeducação, não vou falar o site por questões éticas, né, mas falava, assim, completamente o oposto, que, assim, desde, tipo, 2000 e bola, não se fala mais nessa questão que estava sendo colocada ali no site em relação à letra cursiva. Foi abolido, porque tem evidências que isso é contrário ao que a neurociência comprova. Então, você tem que tomar muito cuidado com as informações que você busca nessa área. Tem que ser sempre de uma instituição idônea e que você possa confiar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado as dúvidas. Me sigam no Instagram, lá tem dicas de neurociência e neuropsicopedagogia às vezes, né? Algumas vezes por mês, assim. Eu dou uma mesclada. É o @JaneineSpolidório. Se inscreva no canal do YouTube e não esqueça de ativar as notificações, porque assim você fica sabendo quando tem vídeo novo no canal. Eu te espero no próximo vídeo e eu espero que eu tenha realmente tirado suas dúvidas. Se eu não tirei, escreva lá nos comentários que daí eu tiro as dúvidas por lá, ok? Às vezes eu demoro um pouquinho porque eu tenho muita coisa para fazer, muitas tarefas assim semanais, mas eu acabo respondendo uma hora ou outra, ok? Então, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.